Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Hoje estou um pouco mais alegre, né? Satisfeito mesmo, assim, pelo, pelo crescimento do canal que eu tive esses dias. Foi maravilhoso. Já estamos aí com 1.985 inscritos. Aí eu vou pedindo aí a colaboração, a força de vocês para que esse canal ele possa crescer cada vez mais. É um canal de esquerda e com o crescimento do canal eu pretendo assim voltar com as lives, tá? Já estou aí planejando, inclusive, uma live, tá? Só estou organizando porque eu faço tudo sozinho, né? Não tenho equipe nenhuma, tá? Mas estou aí planejando, né? A gente começar com uma live para voltar, né? Com as lives. E aguardem, por exemplo, essa live que eu estou aí ainda, né? É claro que eu ainda tenho que confirmar, né? Com convidados e tudo mais, tá? Ainda não tem nada acertado. É sobre o novo ensino médio, né? Que tem causado muita discussão, né? Muito debate em torno disso. Isso que aconteceu, inclusive, do cancelamento, não sei se é o termo que a gente correto, que a gente poderia dizer, né? Mas a interrupção, eu acho que aqui seria melhor esse termo, a interrupção do projeto, né? No caso do novo ensino médio. Ou seja, é uma interrupção, né? Que ele não deixou de existir. Isso significa que o novo ensino médio ainda está atuação, né? Porque tem muitas escolas que já estão funcionando nesse modelo, né, do novo ensino médio. Então, eu pretendo trazer aqui especialistas para fazer um debate, né, para a gente fazer uma discussão, uma reflexão sobre isso. Quais são, assim, os reais problemas que nós podemos ter com esse novo ensino médio, né? Principalmente no que diz respeito às ciências humanas, né? Filosofia, por exemplo, né? Que eu sou da área da filosofia, e uma série de outras coisas, né? Que diz respeito à formação estudantil, né? A formação da juventude, do profissional, né? Do futuro profissional que nós teremos aqui no nosso país. E aí, como eu comecei aqui até agradecendo aí né, a ajuda de muita gente mesmo, o vídeo que eu postei, que eu vou até mostrar aqui para vocês, olha só, esse vídeo aqui, eu peço que quem ainda não viu, que quiser, né, dar uma olhadinha nesse vídeo, eu até falo assim, porque é um dos vídeos mais bombados aqui no meu canal, bolhas bolsonaristas, né? O mundo das mentiras, falsificações e desinformações. Se vocês observarem aí, eu tive em torno de 3.985, isso até agora, né? Visualizações, né? Ih, saiu fora aqui só um pouquinho, gente. Então, 315 marcações de gostei, isso é um bom sinal de que muita gente gostou do vídeo, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Mas aí não deixem também de estar colaborando com esse daqui, né? Que eu estou postando hoje para vocês, tá? Para ele também ter um crescimento. Esse crescimento, segundo os algoritmos, né? Acho que é algoritmos, acho que estou falando o nome errado aqui. Segundo as informações que a gente tem sobre esses algoritmos, né? Eles têm assim uma atuação maior no sentido de espalhar mais, né, para que mais pessoas consigam, né, ver ou assistir o vídeo, né, pelo menos ver o trabalho que a gente está fazendo aqui, o like. O like vai ajudando. Quanto mais você vai dando like, tá? Aí você vai ajudando
a distribuir mais o vídeo. Essas são as informações que a gente tem. A gente não sabe, assim, na realidade, como que tudo isso acontece. Por isso que essa lei, esse projeto de lei contra as fake news, ele tinha também esse objetivo, de fazer com que as plataformas, as big techs, elas pudessem com mais clareza, assim, deixar claro para a gente, né, para os produtores de conteúdo, entender melhor como é que funciona tudo isso, porque a coisa fica meio escondidinho, aí a gente fica, sabe, fazendo um marabalismo para poder o algoritmo reconhecer aquela coisa toda, e o negócio tem hora que ele não anda. Um vídeo igual esse daqui, a coisa deu uma repercutida muito interessante. Então, agradecendo também as inscrições, quer dizer, esse vídeo ajudou, assim, trouxe muita gente nova, pessoas inscritas aqui no canal. Então, eu quero dar o meu abraço, acolher todos e todas vocês, e tenho certeza que quem também veio até aqui, né, ou vem até aqui, está percebendo que é um canal de esquerda, né? Isso é importante, é um canal de esquerda. Bom, então vamos ao nosso papo de hoje, né? Sábado, dia 6 de maio, tá? Pois bem, olha só, como é que é esse mundo bolsonarista, né, pessoal? Eu até, esse vídeo exatamente que eu mostrei aqui para vocês, ele vai discutir um pouco nessa linha, né, que eu estou aqui mostrando aqui para vocês, né? A bolha bolsonarista, né? Essa bolha. Eu acho que até foi por isso que muita gente gostou e tal, tá? Porque eu acredito que é uma verdadeira realidade que nós vivemos, né? Esse mundo da bolha. A gente até acha graça, né? Porque se você vai agora mesmo no TikTok, eu pelo menos né, no meu TikTok aqui, tá? Eu acessei o TikTok pela manhã e vi um monte de bolsonaristas, né? Um monte entre aspas, porque eu também eu não me inscrevo nem nada, né? Em canais bolsonaristas. Só que eles são apresentados para a gente, né? Isso é uma discussão também que a gente precisa ter, inclusive, com o novo projeto de lei. Aí você vai lá e até em live, olha só, eu vi uma live de uma pessoa bolsonarista. Olha para você ver o que tem na cabeça dessa gente, as informações que eles têm. Segundo ele estava lá discutindo, eu não fiquei muito tempo também, que eu não fico muito tempo, né? Eu só dou uma passada, né? Mas no momento em que eu passei lá, sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo assim que o Lula, primeiro ele fazendo todo um discurso dizendo que o Lula não está dando certo, né? O Lula não está dando certo, que as falas do Lula, eu não me recordo qual o termo que ele utilizou, mas tipo assim, ele desqualificando, né, as falas do Lula. Eu entendi assim que é uma fala um pouco de um modo geral, não é apenas fala dele agora com a ida de Lula na Inglaterra, né? Aí ele desqualificando e tal, aí ele disse uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Que diz que o Lula não vai dar certo. O Lula não vai dar certo e que o Lula vai entregar a presidência para o Bolsonaro, vai devolver a presidência para o Bolsonaro. Então ele não vai dar conta, ele não vai conseguir ir para frente, aí ele vai entregar, né, o Bolsonaro. Essa é a visão dele. E eu acredito que não é a visão só dele, mas de muitos bolsonaristas. Por isso que é a bolha, né? Eles vivem numa bolha, né? E lá na bolha deles saem outras notícias totalmente distorcidas da realidade, né? Notícias falsas, fake news. Eles são imbuídos disso, eles vivem disso, infelizmente, né? Então, aí eu fui, né? Eu fui passando, vi outro bolsonarista também com live, sabe aquela coisa toda.
E esse, e que agora não me recordo o nome dele, é um cara até conhecido, ele já parece que ele é jornalista e tal, mas um cara bem reacionário mesmo, né? Mas bolsonarista, né? Não é o Alexandre Garcia, não, é o outro, tá? Que eu, eu lembrei aqui agora do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é um bolsonarista, né? Defensor do Bolsonaro. E ele fazendo uma série de comentários lá, sabe, contra o Lula, aí ele se referindo ao Congresso, que realmente a questão do Congresso é uma questão preocupante. A gente já sabe disso, né? Mas, assim, sempre quando você está ouvindo assim, os bolsonaristas, na visão deles, eles tentam passar uma visão para a sociedade, sabe? Eles não passam assim sobre o que a realidade política, o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu sei de movimentações de bolsonaristas no Congresso, a gente acompanha essa coisa toda. A gente sabe a dificuldade que Lula enfrenta na Câmara dos Deputados, no Senado nem tanto, né? Mas a gente sabe de tudo isso, só que você tem as articulações, você tem lá também, a gente não pode deixar de levar em consideração os deputados, por exemplo, de esquerda, né, que estão lá, que estão aí botando muitos bolsonaristas para correr. Quando eu falo bota para correr, porque em muitas comissões os bolsonaristas levantam e vai embora. Eles não aguentam, por exemplo, o debate, entendeu? Devido a uma série de erros, né? Quando eles não têm saída, né? Num debate que acontece ali, né? Aí eles, quando você pega o Boulos, por exemplo, para debater com o Boulos, né? Até filho de Bolsonaro corre, sai correndo né? Igual um cachorrinho, né? Assustado, né? Vai embora. Não consegue debater, né? Bom, então, assim, por exemplo, agora mesmo, teve um projeto de lei muito interessante que foi votado lá no Congresso, né? Que foi votado, se eu não estou, acho que foi na Câmara Federal. Um projeto de lei sobre a paridade ou a igualdade salarial entre homens e mulheres, tá? Em serviços, né? Ou profissões aonde você tem a mesma profissão, né? E que no Brasil acontece muito assim dessa desigualdade, né? Homens ganhar mais do que mulheres e tal. A maioria tá com os deputados de esquerda e uma série de outros deputados acabaram votando, né, a favor dessa lei. Aí nós tivemos lá eu não sei aqui agora quantificar, mas me parece que em torno, não sei se chega a 40, 36, 40 deputados que votaram contra o projeto, né? Ou seja, deputados, e é bom que a gente diga aqui, e deputadas, mulheres, deputadas bolsonaristas, que acham que homens têm que ganhar, sim, mais do que mulheres, né? Vocês veem que coisa estranha, né? Com esse povo. Aí eu fico pensando assim, por que essas deputadas, elas até votaram, mesmo que elas defendam, né, essa linha de pensamento de achar que homem tem que ganhar mais do que mulher mesmo, isso está certo e tal. Mas é essa coisa assim desse povo que eu fico pensando, é igual no que eu já discuti aqui a respeito da prisão, quando esse povo vai preso, que eles choram igual criancinha, né? Igual bebê mimado, sabe? Choram, até Bolsonaro chorou, né? Chorou, não foi preso ainda não foi preso, né? Calma lá. Mas olha só, para elas, eu sempre digo assim, é muito tranquilo, né? Para elas, do ponto de vista delas, é muito tranquilo elas não serem a favor de uma lei como essa, né? Em relação à igualdade, essa coisa toda, né?
salarial, essa coisa toda, de homens e mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas são funcionárias públicas. Não sei se vocês sabem que o deputado, senadores são funcionários públicos, né? E eles já têm garantido lá o salário deles. Elas ganham a mesma coisa que os deputados. Então, é igual aquela história assim, o problema não vai vir para elas. O problema vai vir para os outros. O problema vai vir para as outras mulheres. Mas para elas não. Vai mexer com elas para você ver. Vai, por exemplo, mexer no salário delas para você. Igual, se você mexer no salário delas, tipo assim, olha, Zambelli, vamos pegar aqui a Zambelli, né? A Zambelli que votou, está contra o projeto. Zambelli, a partir de amanhã o seu salário vai cair 20%, porque você não pode ganhar a mesma coisa que os outros deputados, né? Sabe o que vai acontecer? A Zambelli vai espernear, vai entrar na justiça, vai fazer um escarcéu. Entendeu? Não! Vocês estão entendendo como é que é o lance? Se você tocar nelas, mexer com elas, elas vão espernear que você nem imagina, sabe? É dessa forma, a realidade é essa. Isso que é engraçado, né? É de achar graça um negócio como esse, né? Aí, por isso, então, entendeu? A gente tem que entender também que no mundo político, apesar da gente reconhecer a questão ideológica, é claro que eu sempre levo em consideração a questão ideológica, essa questão ideológica, essa realidade da ideologia, ela é correta, ela é certa, né? Ela é real. O que eu estou querendo dizer? Entre esquerda e direita, extrema direita e assim por diante, né? Ela é muito real, principalmente quando se trata ali do Congresso, né? De um modo geral, falando Câmara dos Deputados e também o Senado. Só que esse lado individual também ele leva em conta, né? Aí o que eu estou querendo dizer? O cara lá, ele é de direita ou de extrema direita, ele defende o uso de arma, ele acha que tem que mesmo, né? Bater nos pobres, né, no trabalhador, sabe? Seu durão, seu cara aqui, né? Aí se precisar do uso da violência, faça o uso da violência. Só que essa coisa toda aconteça com os outros, não com ele. Vai mexer com ele para você ver. Entendeu como é que é o lance? Então, liberação de armas, né? Eles estão numa posição muito tranquila. Eles são muito bem protegidos. Parlamentares têm imunidade parlamentar, o Zambelli não saiu correndo com a arma atrás de um sujeito, quase que atira no sujeito. Até hoje não foi presa e tudo mais, tá aí, tem as condenações, essa coisa toda está na justiça, mas tem a imunidade parlamentar, entendeu? De uma certa forma tem uma certa proteção, né? A gente tem um caso daquele Daniel, né, que foi preso, mas me parece que ele não é mais deputado, né? Eu preciso ver um pouquinho isso daí. O bolsonarista lá, o bombado, né? Mas o cara tem imunidade parlamentar, o cara tem proteção, o cara tem blindagem, o cara tem. Não é igual cidadão comum. Aí quem vai ter que, no dia a dia, tá aí enfrentando, né? Até com arma na mão, enfrentando bandido, que em grande parte vai atirar muito melhor do que você, né? O bandido treina lá, né? Ainda mais se você mexer com quadrilha, por exemplo, né? Você vai aí enfrentar depois você vai ter uma gangue inteira que vai bater em cima de você, aí você vai ter que se virar com esses caras. Só você, né? Essa é a ideia, entendeu? Por isso eles querem liberação de arma. E claro que a liberação de arma, no fundo, no caso deles aí, tem a ver com grandes corporações, grandes empresas de armamento, né? A ideia, na realidade, é o enriquecimento cada vez mais, né,
das empresas armamentistas, essa coisa toda. No fundo, o jogo é esse. Mas se a gente tirar fora isso, né, pegar do ponto de vista que o cidadão comum, né? Não, a população tem que ser armada mesmo para se proteger. A pessoa não pensa esses detalhes, né? E aí, que é o ponto que eu estou colocando aqui. Se você pega do ponto de vista de um parlamentar que está propondo isso, para ele é fácil. É isso que a gente tem que entender. O cara lá que sai, ele é o parlamentar, para ele, muitas coisas que ele propõe e tudo mais, é fácil. É fácil votar contra a questão da igualdade salarial, né? Entre homens e mulheres. Por que que é fácil? Porque lá com eles não vai ter nenhum problema, né? Mulheres também que estão ali, eu falo as mulheres direitistas, né? Não vai ter problema. Tá certo? Gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas é importante, né? É importante trazer essas reflexões aqui para vocês, tá? Então eu agradeço do dia de hoje, desejando assim um ótimo sábado para todos, todas e todas, tá? E até amanhã, né? Domingo. Amanhã é domingo, dia 7 de maio. O maio já tá caminhando, né? Grande abraço. Até a próxima.